Fala, fala meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Lobo Cripto aqui na área mais uma vez, né? Tentando aí te deixar em alerta aí de tudo dentro do mercado de cripto, né? Eu acredito que quem pegou aí, né, galera? Quem pegou aí, né? É o início aí depois da correção, claro, e tudo mais, né? Quem pegou a melhor região para estar fazendo a compra aí, tá posicionado e não tá preocupado com as oscilações de queda nem nada, né? É o que eu falo, eu entrei na posição, como vocês viram, 0,0000005, eu entrei 0,05 ou foi 0,4, desculpa. Então o que? Quando chegar em 0,00050 eu já tenho o meu capital duplicado, né? Ou seja, 10 vezes aí de lucro. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai vender e tudo? Aí o que acontece? Porque como a gente está tendo vários projetos e tudo, o que eu estou indicando agora? Vocês deixarem o lucro, né? Ou seja, o lucro ali e a operação ir embora, e vocês tirarem o valor que vocês investiram, porque vocês vão ter dinheiro para investir em vários projetos, entendeu? É o que eu estou indicando para vocês estarem fazendo, claro que vocês fazem de acordo com o que vocês acham melhor. Beleza? Galera, rapidão, eu só quero falar uma coisa aqui para vocês, que eu acho que tem muita gente ainda em dúvida, né? Hoje já está lançado, né, o canal de membros aí, Lobinho e Lobão. Você vai escolher de acordo com o teu nível, né, o que você desejar, está tudo aí na descrição. Lembrando, gente, que eu vou explicar agora para vocês como é que olha e tudo mais. Quem ainda não aderiu, abaixo do vídeo tem uma área de seja membro, né? Você tem que estar logado dentro do seu canal, né, do YouTube. Se você não tiver o canal, ou seja, da tua conta do Gmail, né? Você logado, ali você vai aparecer a página ali embaixo do vídeo, ali perto da descrição, seja membro. Você vai escolher a tua posição, né, de acordo e tudo mais, né? E aí você vai escolher o teu nível e vai estar entrando, beleza? Eu vou explicar agora para vocês como é que vocês olham, né, se realmente, onde é que tá, né, onde é que tá a questão que tá aparecendo para vocês estarem entrando, né? Quem já aderiu e tudo mais, muita gente aderiu, mas ainda não entrou. Então vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Vocês vão acessar o canal do Lobo Cripto, normal. E aqui vocês vão ver que tem a aba comunidade. Vocês vão clicar aqui em comunidade. E o que acontece? Aqueles que estão logados já dentro da tua conta, né? Como vocês podem ver, eu estou deslogado aqui. Então o que? Vai aparecer aqui, de acordo com o nível de vocês, quem aderiu ao Lobinho vai aparecer aqui o link e tudo mais, e quem aderiu ao Lobão também vai aparecer aqui. Então é só ir em aba comunidade e você vai estar clicando no link para você estar entrando, beleza? Então é exatamente, está lá, tudo bem direitinho, tudo bem explicado. Lembrando que tem as regras lá também, né? E quem quebrar as regras, infelizmente, eu terei que, digamos assim, tirar do grupo, né? E os demais também ao qual estão fazendo todo o procedimento que não é condizente com o combinado que eu estou fazendo aqui com vocês, beleza? Então, expliquei aí para vocês agora vão, acho que muita gente estava em dúvida, então eu acredito que agora deu uma facilitada aí para vocês, beleza? Então, galera, bora aqui para o nosso vídeo hoje, né? A gente, como sabe, a gente vem aqui na CoinMarketCap, a gente vem aqui na CoinMarketCap e a gente procura. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Acho que a gente procura. Meu povo, desculpa, não é W, é I-O-P-O-W. É o cansaço, mas vamos lá, né? O que importa é a gente focar. Então, rapidão, quando a gente estiver aqui já dentro da CoinMarketCap, a gente vem e vê já o valor dela. Hoje ela está custando no valor de 0,03414. Uma variação de menos 5,43%, né? A gente hoje ela está numa colocação de rank 872 a colocação dela, e o nome dela é IOLO, e a sigla também, né, para vocês estarem operando, IOLO também, beleza? Então a gente tem uma capitalização de mercado de 16.931, né? Nas últimas 24 horas uma variação de menos 5,42%, né? E a gente tem um volume, né, embora ainda seja um volume baixo, né, de 24 horas, 524.925 dólares, uma variação de menos 29,37, né? E a gente tem um total, né, de supplies, ou seja, a quantidade máxima de moedas, que ele fala que é exatamente 1 bilhão de moedas a gente tem, né? Ou seja, é o máximo. Como você pode ver, não tem mais criação de novas moedas, né?
Como você pode ver, eles estão falando aqui. E hoje a gente tem em circulação no mercado 495.495 milhões, né? Ou seja, ainda tem moeda aí para dedéu ainda para estar fazendo a criação. Praticamente a metade, digamos, né? Então, seria basicamente isso. Vamos aqui dar a nossa analisada no gráfico. Olha aqui como vocês podem ver. Claro que aqui tem um valor que antecede o gráfico, né? Provavelmente como está mostrando aqui, mas vamos daqui, ó. Aqui é como se fosse um lançamento, é o que eu falo. Movimentos repetitivos no mercado. Liquidação, né? Claro que aqui não foi um lançamento, mas é só para vocês entenderem. Então, a gente criou esse aqui. Regiões de suporte ao qual a gente tem aqui, né? E a gente tem uma de resistências, desculpa, resistência, e a gente tem a resistência máxima. Então, como vocês sabem, a gente está no período de lateralização, lugar excelente para você estar comprando moeda, né? Ou seja, vindo aqui. Porque aqui é onde eu falo. Assim que, se você compra por aqui, por essa região, quando estourar para cá, o volume vai aumentar absurdamente, como vocês sempre sabem. E aumentando absurdamente, o valor tende a subir bem mais rápido, né? Então, isso aí vocês já sabem rapidinho. Galera, só falar um negócio aqui que muita gente falou, ah não, fala essa moeda. Eu vi vocês falando, né? Eu tava dando a minha analisada e eu não falei, que foi a tal da Refinable, né? Ou seja, pediram para eu falar, fala da moeda, a moeda vai ser lançada, ok. O que acontece? A moeda foi lançada, né? Além de ser uma moeda lançada a um valor caro, se eu não me engano, acho que foi $5, né? Não sei o valor certo, mas eu acredito que foi nessa média. E quando lançou, o que acontece que eu sempre falo? Vai ter liquidação, jogando o preço lá em cima. Então, muita gente comprou 1.000 moedas, 10.000, dependendo da quantidade do seu capital. E hoje o valor está custando lá o quê? Acho que é 1 ponto alguma coisa. Então, acontece? Está perdido aqui, esperando o mercado voltar. Então, acontece? Por isso que eu não falei, porque eu já imaginava que iria acontecer. E para evitar problemas, que é como eu falo, é o que eu falo, e às vezes se eu falar uma coisa, tem gente que vai lá e compra tudo. Então primeiro eu faço um geralzão para estar falando. Então, se eu não falei, gente, é porque não foi a hora. E quem comprou, né, sabe que está indo prejuízo até agora, né? Porque comprou em região péssima, região de lançamento não é a melhor região. Porque aqui quem compra são exatamente os donos, tipo assim, não é os donos, mas os que primeiro estão sabendo ali e tudo mais, além de quem tem grande capital. Porque só quem vai ganhar é exatamente quem tem grande capital e depois vai fazer a liquidação e depois vai voltar. É o que aconteceu, ó. Lançamento, aconteceu a liquidação, coisa que eu sempre falo, agora vai entrar no período de lateralização. Ou seja, agora é você ter paciência para o mercado retornar para tentar romper isso aqui. Quando romper isso aqui, você começa a lucrar, entendeu? Não sei quando vai ser isso, mas o procedimento que acontece em todos os mercados, como vocês sabem, é basicamente isso. Beleza? Então seria uma coisa rapidão que eu falei da Refinable aqui para vocês. Logo venham falando ainda mais para frente, mas agora não é o momento nem nada, entendeu? Então vamos para frente, que eu acho que eu tento dar oportunidades, né? E eu acho que quem tenta ir pelo outro caminho aí acaba um pouco se complicando. Infelizmente eu acho que muita gente se complicou, né? Mas é o que eu falo, não foi culpa minha, porque eu não vim falar desse projeto, não falei desse projeto nem uma vez. Então eu acho que é o seguinte, se vocês ouvem, o que acontece, muita gente ouve projeto disso, projeto daquilo, e é qualquer pessoa que fica falando isso para vocês. Não tem um entendimento de nada, só porque vai lançar e tudo, acho que vai pegar várias. Então o quê? Faça uma análise geral. Eu fiz uma análise básica e tudo eu vi. Cara, esse projeto não dá para entrar. E eu não entrei. E eu não falei para vocês. Pode ver que em nenhum momento eu falei para vocês, entendeu? Se eu falei, quero que vocês me provem aí dentro dos vídeos se eu falei alguma vez isso aí. Não falei nenhuma vez, porque eu já sabia que iria mais ou menos acontecer isso. E como vocês sabem, eu tento entregar as coisas das melhores regiões para vocês já saírem ganhando, né, em melhores regiões, né, para o que se tiver aquelas oscilações, vocês não serem afetados nem nada. Beleza? Então, aí você pode comprar no par da Binance, /BTC, da Bitflex, USD, da OKEx, USDT, aqui BTC, com BTC, e a OKEx, com BTC. E como vocês sabem, qual que é o melhor que eu falo? Não é BTC. Então muita gente comprou aí na BTC.
Eu acho que eu acho que um inscrito também, o porco, não sei o que, porco, acho que é Tropa do Café, né? Você me falou isso, né? Então, é o que eu tô falando. Não acho bacana você comprar em par BTC. Compra nesse par em USD ou em USDT. É o que eu sempre venho falando aqui, coisa que eu já expliquei. Beleza? Então vamos lá, rapidão, vamos entender o que é a Refinable antes da gente estar... Refinable não, desculpa gente, aí. Vamos entender o que é a Olo antes de vocês estarem falando. Então, a gente vem aqui, a gente primeiramente vai traduzir o nosso site, né, pra gente estar entendendo, porque em chinês nem eu entendo. Então, a gente começa a ver que ela é uma rede, né, de valor YOLO baseado em blockchain, né? E aí, é uma rede baseada em blockchain, ou seja, uma descentralização. Acaba tudo que vocês falarem em blockchain, a gente fala em descentralização. Não tem ninguém ali no comando. É tudo como se fosse um sistema operacional automático. E aí você possui suas próprias palavras, né? Exatamente o que ele fica falando aqui, basicamente. Deixa eu só abaixar aqui, pronto, vamos lá. Então, o que no caso é qual que é o intuito da Olo, né? Como você pode ver, ela é uma blockchain, um método de coleta e comunicação de dados baseado em tecnologia de criptografia. Isso é o que é uma blockchain. E tecnologia P2P. Para quem não sabe o que é P2P, como vocês sabem, P2P é você. Se você quiser fazer uma transação, se você quiser vender, né? Vender seus bitcoins, ou uma moeda, você utiliza, né, dentro da plataforma e tudo, a área de transferência, né? Aí você vai estar transferindo o seu dinheiro para o comprador. Então o que? É como se fosse uma transferência bancária, só que tudo ali é cronometrado, registrado e tudo mais, né? E aí você vai fazer uma transferência bancária. Por quê? A taxa acaba sendo bem menor. Por quê? Porque você não vai fazer a venda do Bitcoin, você vai transferir o Bitcoin de titularidade. Então por isso que acaba sendo a P2P mais barato. Só que o que? Muita gente não tem paciência de esperar o depósito cair na outra pessoa, entendeu? Então, por isso que as pessoas recorrem mais a vendas e às compras. Mas dentro da Binance tem a área de P2P se vocês quiserem. Beleza? Então, nenhum controle de organização central, como eu estou falando para vocês, confiável, aberto e rastreável são as principais características da blockchain, né? Rastreável como assim? Através da hash e tudo mais, você consegue ter todas as informações de tudo que recebeu, tudo que saiu daquele endereço. A Iolo usa a tecnologia blockchain para realizar precificação, contribuição e fornecer soluções de retorno de capital para campo de produção de conteúdo de uma maneira descentralizada. Ou seja, ela tenta, né, o que ela tenta fazer é o que? Ela pegar, né, ou seja, cadê aqui? O que ela tenta fazer? Ela tenta fazer onde os usuários, né, compram e tudo mais, jogam isso aqui dentro da blockchain, como vocês sabem, é uma blockchain que também é uma moeda, né? E aí essa moeda, o que acontece? Ela causa o retorno, ela fica fazendo, além como é que eu posso lhe falar? Além do processamento dela e tudo mais, ela também faz a questão do retorno ao cliente, né? Ou seja, ela distribui e fornece soluções de retorno de capital, que é o que? É exatamente ela tentar trazer aquele capital ao qual você colocou, retornar, né? Como assim retornar? Querendo cada vez mais procurar valores altos, né? Porque o que acontece? Você investe, um exemplo, R$10, né? Ela não vai te voltar como as outras moedas, né? Ou seja, ela não dá rendimentos, mas ela vai te trazer, como ela fala aqui, capital para a produção, ou seja, o retorno do capital que você entrou como produção, que é o que? Exatamente aqueles R$10, que o que ela vai elevar cada vez mais o preço, devido a muita gente tá entrando, né? E aí, ou seja, ela vai estar estimulando cada vez mais para assim as pessoas já dobrarem o seu capital logo, né? Ou seja, já cumpriu basicamente o papel dela com o investidor, digamos assim, entendeu? Além disso, a Iolo construirá um mecanismo de distribuição de renda e conteúdo razoável para produtores de conteúdo. Ou seja, quem for também na aba de conteúdo, ou seja, criação de conteúdo, como a gente vem falando aí, né? O que acontece? Você também
vai ser estimulado aí pela IOLO, né? Ou seja, uma rede de valor de conteúdo, uma rede ao qual vai estar basicamente como a REF que a gente falou, só que ele não fala em questão de cadeias, mas ele tenta basicamente fazer isso aonde, se você for analisar também, é no mercado de DeFi, coisa que eu já venho falando, no mercado de descentralização, beleza? Outra coisa que ele fala aqui, que a IOLO desenvolveu uma grande variedade de componentes de ferramenta para a plataforma de conteúdo, que se trata de textos, imagens e tudo. É exatamente as mídias ao qual eu venho falando que ganha poder, né, ou seja, se for uma imagem, se for uma figurinha e tudo, eles acabam ganhando valor. É basicamente isso que ele quer estar falando, isso aqui, né? Coisa que eu já falei anteriormente em alguns outros vídeos. Ele fica falando algumas outras que aí qual que é a vantagem, né, de você estar utilizando essa blockchain, né? Ou seja, as transações vão ser bem mais rápidas, né, em comparação ao Bitcoin, o Ethereum e tudo mais, primeira e segunda geração. Ou seja, vão ser 3 segundos, né? Ou seja, 3 segundos de confirmação do Bitcoin, enquanto a do Bitcoin é 10 minutos. Ou seja, a gente já vai ter muita vantagem nisso aqui, né? Ou seja, é uma das vantagens, mas a gente já tem uma vantagem totalmente superior, né? Então, a gente vê uma outra aqui, a capacidade de processamento. Ou seja, como assim a capacidade de processamento? Como vocês sabem, o Bitcoin tem bloco, né? Vou fazer uma comparação aqui. O Bitcoin tem bloco, né? Tudo bem. O que acontece? A gente tem a IOLO, né? Também os blocos dela, como você pode ver. A capacidade, como ele fala aqui, ó, a capacidade de processamento de cada bloco, ou seja, desses blocos aqui, claro que dentro desses blocos tem várias transações, né? Ou seja, dentro de um bloco não é só uma transação, são várias, de várias pessoas, né? Para o quê? Mais de 300 canetas por segundo. O que significa isso? Essas canetas é como se fosse um leitor, né? Um leitor que vem aqui na blockchain, passa ele e transcreve ele, é como se fosse um DNA e um RNA na área biológica, mas não é isso. É basicamente a ideia que eu quero passar para vocês. Exatamente, ele transcreve, né, fazendo o processamento daquela transação o mais rápido possível. E como vocês podem ver, são mais de 3 mil leitores, assim, digamos assim, né, comparável a uma organização centralizada, como outras aí que a gente tem em comparação. Beleza? Além disso, a segurança, né, como sem dúvida, blockchain é segurança total, né, ninguém tem controle nem nada, né. Vai ser também de um modo, como eles estão falando um negócio muito bom aqui, use o modo de pontos para transferir dinheiro gratuitamente. Então, que além de ser uma blockchain, provavelmente vai ter serviços bancários, né, interrelacionado com isso. Claro que não é de uma pessoa física, né? Claro que você tem que ter você vai utilizar a tua hash e tudo mais para estar fazendo essas transações, né? Outra coisa que ele vem falando aqui é a estruturação, né? Plugins e tudo mais. Primeiro login autorizado no blockchain, ou seja, o primeiro login que você fizer não vai ter verificação nem nada. Ele já vai, ou seja, ele não vai estar verificando nem nada, ele já vai aceitar, porque como é o primeiro, como é o novato, só que o que acontece? Isso aqui, por um lado, se fosse numa coisa centralizada, seria perigoso, né? Mas como a gente está falando de algo descentralizado, né? A gente está falando de uma coisa bem mais segura em comparação, né? Então acaba sendo uma outra vantagem ao qual a gente tem aí. Além da capacidade e tudo mais, e os detentores de token participam da governança da rede, ou seja, a governança ali dos blocos, né? Dependendo ali da região e tudo mais. Aqui são os parceiros que a gente tem, como você pode ver, Binance aqui, Bitflex, todos aqueles ao qual você pode estar comprando, né? Lá no Twitter, quando a gente acessa o Twitter, tá aqui o Twitter deles, vamos ver se a gente tem alguma informação bastante. IOLO Fundado concluiu o desenvolvimento e teste do protocolo, ó. Vem um novo protocolo, provavelmente uma atualização, né? Então, isso é bacana a gente ver que está tendo uma atualização dentro do projeto, porque tem muito projeto criado e não tem atualização nem nada, e os preços são caros e tudo mais. Como você está vendo a evolução da Ethereum. A Ethereum era caríssima, né? Está cara ainda hoje? Tá, mas ela vem cada vez mais atualizando para ver se acaba com essas taxas altas, né? E uma coisa eu lhe falo, quando a Ethereum superar essas taxas altas, né,
a gente pode dizer que ela meio que vai superar o Bitcoin. Claro que o valor que o Bitcoin está, eu acho, não sei, né? A gente não sabe de mercado, mas o que limita exatamente a Ethereum é exatamente a taxa. E se a taxa for mais barata do que a do Bitcoin, claro que as pessoas vão alternar para Ethereum, né? Como vocês podem ver, tem o Ethereum EBS6CAN, né, que é da Binance Smart Chain. Você vê que muitas vezes a gente vê mais Binance Smart Chain do que Ethereum, porque devido à taxa ser mais cara. Beleza? Então, vamos dar uma analisada aqui rapidão no gráfico. Eu vou analisar dois, porque eu vou analisar o IOLO, né, e BTC, coisa que eu não gosto muito, mas bora lá. Olha aqui para vocês verem o tanto que eu falo, gente. Olha aqui para vocês verem o tanto que eu falo que o quê? Quando a gente pega um par, é onde a base, né, onde a base é isso, e a cotação, né, é o Bitcoin, o que acontece? No período que o Bitcoin está caindo, que é o que estava, olha aqui, o par vai desabando. Por isso que eu falo, eu não indico em par BTC, que como vocês podem ver, a prova. Agora, né, então, ou seja, porque a base está tornando forte, logo a IOLO está fraca, então ela não sobe, ela desce. Então, isso aqui é o caminho, é o gráfico aqui acontecendo isso, né? E aí, o que acontece? Como agora a gente viu um pouquinho subida no Bitcoin, né? Como você pode ver exatamente nessa região, a gente veio que está vendo subindo. Mas por que está subindo? Porque o Bitcoin está enfraquecendo, na realidade, né? Ou seja, ele está enfraquecendo, então ele fica mais fraco, logo o IOLO fica bem mais forte. Então, é tudo designado dentro disso. Então, por isso que eu falo, nunca eu recomendo uma base cotação BTC, sempre USDT ou USD. Beleza? Vou aqui no gráfico aqui agora, vamos pegar aqui um USD, o USDT vai ser a mesma coisa, mas vamos dar a nossa analisada rapidão, né? Como você pode ver, a gente tem um gráfico aqui, vamos botar no de 4 horas aqui, para a gente ter uma noção mais ou menos. Olha para vocês verem a diferença do par, que eu mostrei lá, né? Mostrei lá, o par lá estava em caída, né? Como vocês podem ver, como eu já expliquei, base e cotação. Olha agora o par em base e cotação e a cotação USD. Olha aqui o gráfico vai para cima, porque a gente está vendo mais o USD e a stablecoin USDT desvalorizando, né? Do que o Bitcoin desvalorizando. A gente vê mais o Bitcoin valorizando, logo o gráfico tem de a cair, entendeu? Então é basicamente isso que eu expliquei. Agora a gente vai fazer uma analogia, né, do como realmente o que está acontecendo aqui. Então a gente vem aqui, traça o nosso suporte, temos uma região de resistência. Aqui, rompimento aqui nessa região, né, como vocês podem ver. E a gente vem aqui, vamos traçar aqui, como você pode ver, a gente tem uma LTA, coisa que eu sempre falo, LTA. LTA significa linha de tendência de alta, né? Quando a linha de tendência de alta é rompida, a gente tem uma formação nessa região. Olha aqui para você ver. Olha aqui o tanto que é interessante que eu quero explicar para vocês. Assim que vai haver um rompimento, ele rompeu. Para ele confirmar um rompimento novamente, ele faz um reteste da região de suporte. Olha ele fazendo olha o tanto que a força compradora entra aqui, aí o povo fala, nossa, vai subir, né? Então o que? Às vezes ele faz o reteste para depois retornar para a queda, entendeu? Por isso que eu falo, a gente não sabe se realmente quando voltar vai ser um rompimento ou um falso rompimento. A gente tem que analisar todo em conjunto, por isso que eu deixo sempre em gráficos maiores para vocês verem isso. Beleza? Então a gente viu aqui, aí agora a gente tem uma formação de uma a gente tem uma formação de uma LTB. Olha aqui para vocês verem a formação da LTB, que é a linha de tendência de baixo, LTB. O que acontece? Olha o que está acontecendo aqui. Ela vem. Ela bate na linha de tendência de baixo. Olha aqui para você ver e seca. Olha aqui. Aqui esse candle aqui ainda não fechou. Esse aqui. Aqui a gente está acusando, digamos assim, um rompimento. Certo? Um rompimento. Mas você vê que o candle, ele veio aqui em cima. Ele está aqui em cima agora, ó, como você pode ver. Ó. Provavelmente ele estava aqui em cima. Ó. Ele estava aqui. Eu vou explicar de novo para vocês entenderem. Olha, ele veio, secou, né? E aí acontece, ele tentou de novo, ele rompeu aqui, ó, como você pode ver, mas ele não confirmou o rompimento, porque a vela não secou. Ó, a vela aqui não secando. Como não secou, ela desceu, fechou abaixo da linha de tendência de baixo, então não é rompimento. Depois, o que acontece?
esse candle aqui abriu aqui, né? E ele mais uma vez, o que acontece? Não confirmou o rompimento. Ou seja, porque não fechou, além de não fechar, olha onde é que você está vendo, a linha está exatamente, olha aqui para você ver, abaixo da linha de tendência de baixa. Ou seja, a gente ainda, pode ocorrer que aqui seja um falso rompimento para vir um rompimento, sim, mas a gente ainda se encontra em uma tendência de baixa, beleza? Então, gente, olha para vocês verem o tanto que é diferente um gráfico de... Eu vou só abrir aqui para vocês verem, o USD é a prova clássica, por isso que eu nunca indico para vocês para base, cotação, o BTC, Ethereum, essas coisas assim. E a gente vai abrir agora um BTC. E não é o mesmo pá, o iolo? Então, por quê? Olha aqui para vocês verem. Queda do BTC, né? Como vocês podem ver, porque aqui era um período ao qual eu já expliquei para vocês. E aqui a gente vê o iolo barra USD, porque o dólar está cada vez se desvalorizando, né? Como a gente está vendo aqui, a gente vê mais queda aqui, porque sempre o Bitcoin estava valorizando, né? Como o Bitcoin estava valorizando, sempre vem aqui para baixo. Agora que ele teve essa queda, ou seja, nesse período curto de tempo, ou seja, ele desvalorizou, olha aqui para você ver, nesse período aqui foi a desvalorização e foi a subida, né? Ou seja, poucos dias de subida devido à desvalorização e a queda é que a gente está tendo aí de duas na verdade eu acho que é 2 a 3 semanas, não sei lhe dizer, ou bate um mês, não sei lhe dizer. Então o que? Então tá tudo bem explicadinho e olha aqui exatamente o USD só subindo, né? Então por isso que eu falo, sempre procure para barra USDT ou USD, porque sempre o USD ou o USDT vai estar desvalorizando, como a gente já sabe. Beleza? Galera, seria isso basicamente. O pessoal que ainda não entrou ainda dentro da área de membros, né? Expliquei para vocês no início do vídeo. Só tá aderindo aí, que vai estar debaixo aí do vídeo a área de seja membro, né? E aí quem aderiu, só entrar lá na área de comunidades que tá lá para vocês estarem entrando e estarem se comunicando com todos dentro do grupo. Beleza? Estou comunicando lá com vocês e estou lançando lá e tudo mais. Estou analisando outras moedas também para estar jogando aqui para vocês em boas regiões. Beleza? Então vamos nessa, vamos para cima. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e eu